Bom, vamos falar algumas coisas que nós já tínhamos falado, né? Esse consolo que a doutrina nos traz, como é nos dito, é um consolador prometido. Então, vamos pegar alguns princípios básicos para a gente ver o quanto que essa doutrina ela nos abre o entendimento para que a gente possa ser consolado. A doutrina, ela traz Deus de uma maneira que, se a gente for olhar o Deus que as outras religiões nos trazem, a doutrina espírita ela abre o nosso entendimento para Deus. Nos mostra Deus numa outra grandeza. Nos mostra Deus de uma maneira aonde Ele está sempre disposto a nos dar oportunidades novas, quais que sejam as nossas condições. Se olharmos bem, antes, eu não sei se todos vocês sempre foram espíritas, ou se nasceram em berço espírita ou não, porque eu não nasci, eu passei pelo catolicismo, passei pela parte evangélica e cheguei dentro da doutrina. Então a concepção que se tem fora da doutrina é uma vida só. E o espírito realmente tem só uma vida. Ele não tem mais de uma vida. Agora, para a doutrina, nós temos uma vida só como espírito, porque somos espíritos imortais, mas nós temos muitas etapas reencarnatórias. É isso que nós temos. Veja bem, na outra concepção que a gente tinha, uma vida só para você executar tudo que você tem que executar, de melhoria, de despertar, e para poder se tornar uma pessoa boa, produzir o bem, para poder conseguir uma salvação. Não é isso que é colocado para nós, fora da doutrina? Bom, e essa salvação, ela é meio complexa. Eu sempre tive problema com ela. Por quê? Porque quando a gente busca nos evangelhos, a gente vai encontrar o apóstolo Tiago dizendo o seguinte: se você observar todo o evangelho, toda a lei, ele fala, mas se você errar em um só ponto da lei, você está condenado. O apóstolo Paulo fala para nós assim: não há um justo sequer. Quem poderá salvar-se? Quem poderá salvar-se? Como que eu vou me salvar, dentro de um conceito deste? Então, se a gente for observar isso, pouquíssimos conseguiriam passar a existência trabalhando as suas imperfeições, se dedicando com carinho, com amor para com o seu semelhante, para chegar ao final de uma experiência, conseguir toda a evolução necessária para conseguir esse estado de salvação. Porque senão, como é que seria? Se não conseguisse fazer isso, qual era a opção que se tem? A opção era inferno, Depois, lá pelo ano 600, criaram o purgatório para dar uma acomodada nas coisas. Ou o céu. Se a gente olhar para esse panorama, a gente vai ver que o céu está bem vazio, Porque poucos estariam lá. Porque estariam, para que julgamento? Para que ficar esperando o julgamento se o julgamento já está feito? Se a gente, qualquer tipo de ação nossa contrário à lei, chegou ao final da existência, nós estamos condenados. Ora, veja bem, a doutrina, o que ela abre para nós em relação a isso? Ela coloca para nós o seguinte: olha, nós somos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem conhecimento, e com toda vamos dizer assim, uma página, como se fosse uma página em branco, onde a gente vai escrever a nossa história. E isso se dá a um longo processo. Esse longo processo, ele passa por um conhecimento progressivo da verdade, aonde a gente, etapa por etapa, ou
encarnação por reencarnação, a gente vai conseguindo, né, ganhar condições, eliminar as nossas imperfeições. Então eu fiz um trabalho, é como na escola. Um aluno que chega na escola no primeiro dia, lá no primeiro ano, vai aprender algumas coisinhas, mas ele não vai sair dali sabendo. E ele vai transcorrer todo o ano da escola para poder aprender algumas poucas coisas. E quando chega ao final do ano, o que acontece? Termina um ano, ele vai para o outro ano. Quando ele recomeça esse outro ano, ele perdeu aquilo que ele aprendeu no ano anterior? Não. Ele conserva, senão não tem uma sequência. A reencarnação vai mostrando para nós isso, né? A gente vive, constrói determinadas coisas, né? A gente caminha por determinados caminhos que às vezes não são dos melhores, a gente se compromete, mas a gente tem, né, as oportunidades. A gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, né? Como a criança na escola também está aprendendo, está se desenvolvendo, está crescendo. Então, todo aquele conhecimento que está sendo passado, ele vai sendo incorporado em nós. Virtudes e defeitos, virtudes e vícios. Nós somos uma bagagem daquilo que nós construímos ao longo das experiências que nós vamos vivendo. E Deus, quando Ele criou a cada um de nós, Ele não criou assim, olha, eu vou criar isso daqui e vamos ver no que vai dar. Não. Deus, Ele criou simples e ignorante, mas Ele criou com um objetivo. A doutrina espírita fala isso para nós. Na questão 132, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, não é da reencarnação não, da encarnação, está escrito lá, né? Deus a impõe com o fim de nos levar à perfeição. Então Deus criou a gente simples e ignorante, mas com o objetivo, chegar ao estado de perfeição, através das diversas etapas reencarnatórias que nós vamos passando. E veja bem, quando Deus nos criou, Ele criou uma infinidade de leis para poder nos dar sustentação na nossa caminhada. Quando Ele nos criou lá, simples e ignorante, né, o nosso livre-arbítrio ainda, ele era pouco desenvolvido, nós não tínhamos uma responsabilidade sobre ele, nós fazíamos, mas veja bem, a gente passa a ser responsável a partir do momento que eu tenho conhecimento de causa. A partir do momento que eu sei que aquilo é errado, aí eu persisto no erro, aí tem um peso para mim. Mas quando eu não tenho conhecimento da lei, não pesa para mim como vai pesar quando eu tiver o conhecimento. É como se você pegar uma criança pequena, 2, 3 aninhos, você chega para ela e dá um copo de vidro na mão dela. Ela vai jogar esse copo de vidro no chão? Vai. Ela sabe que quebra? Não. Ela vai saber que quebra depois que ele quebrou. Mas se você der esse copo para um adulto e ele jogar no chão, ele sabe que vai quebrar? Sabe. Ele tem conhecimento de causa. Então o nosso livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo. No começo, né, através desses detalhes que a gente colocou, depois em determinado momento já existe uma cobrança, menor ou maior. E Deus ele criou junto com o livre-arbítrio, que é a lei que diz assim, olha, tudo você pode. Paulo fala isso para nós. Tudo eu posso. Mas Deus criou uma lei chamada lei de causa e efeito, junto com essa. Aonde essa lei de causa e efeito fala para nós, olha, realmente, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Porque tudo aquilo que você faz gera consequências. Jesus fala para nós de uma outra maneira. Jesus fala para nós, ó, fala assim, se você planta uva, você colhe uva. Se você planta espinho, você planta espinho. Então a gente vai fazendo a nossa trajetória dentro de escolhas. Um campo do bem, um campo do mal. Então olha, a gente olha para a nossa vida, a gente fala, nossa, eu estou passando por determinados enfrentamentos, estou
passando por determinadas dores, por determinados dissabores, por determinados contratempos. Por que isso? Ora, semeadura. Semeadura. Semeadura que nós tivemos lá e gerou consequências. Mas veja bem, nem tudo também é isso. Nem tudo são consequências de nossa semeadura. Por quê? Porque, veja bem, nós somos espíritos imperfeitos e vivemos num mundo chamado mundo de provas e expiações. Veja bem, provas e expiações. Então, quando a gente está encarnado aqui, vivendo a experiência nossa aqui, nesse meio, o meio da Terra é um meio propício para fazer com que nós conseguimos nos evoluir. A gente vem aqui cumprir os compromissos necessários para o nosso avanço no sentido, né, desse progresso até chegar à perfeição. Então isso daqui é uma escola necessária para mim. Então aqui tem as matérias necessárias, né, as experiências necessárias, aqui tem os professores necessários, né, tem as dificuldades necessárias, porque a gente que já estudou sabe, né? A gente tem que prestar atenção na matéria que o professor está dando, porque vai chegar um dia que o professor não vai ter condição de explicar para nós. Esse dia chama dia da prova. Ele vai entregar a folhinha para nós, pelo menos na minha época era assim, né? Entregar a folhinha para nós, passar o que ele quer que a gente responda ali, que é pertinente àquilo que a gente aprendeu, né? E vai exigir de nós que a gente saiba pelo menos alguma coisa. Então, essa prova pela qual a gente está passando, o objetivo que ela tem é justamente fazer com que haja uma aferição de valores. Sabe o que é aferição de valores? O quanto que eu aprendi. O quanto que, através daquelas lições que eu recebi, né, o quanto que eu consegui prestar atenção e o quanto que eu estou conseguindo superar. Então veio uma prova para mim ter paciência. E prova para ter paciência, ninguém vai colocar um santo do teu lado, não. Sempre quando eu falo isso, eu lembro, né, que você já pensou conviver com Chico Xavier na época que ele era vivo? Né? Devia ser bom demais, né? Agora ele conviver com nós que era o problema, né? Ele tinha que ter paciência com nós e, né, e não, né, nós com ele, porque ele já era uma pessoa dotada de paciência. Então, vem a prova da paciência e a gente acaba perdendo a oportunidade. Vem a prova da tolerância, a gente acaba perdendo a oportunidade. Vem a prova, né, daquelas pessoas que falam mal da gente, que nos ofende, e a gente acaba devolvendo na mesma moeda. A gente perde a oportunidade. Novamente, a gente vai olhando depois como que a gente deveria responder as questões, e a gente fala, nossa, mas era para me perdoar, era para me poder relevar, era para me poder ter paciência. O Cristo falou que a gente tem que, né, orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, nos querem mal. Nossa, não fui bem. Mas se eu tenho consciência de que eu não fui bem e que eu me corrija dentro do tempo necessário, eu vou mudando. E esse é o objetivo que nós estamos aqui. O objetivo é a gente perceber aonde a gente está errando para a gente poder ir mudando. Porque Kardec fala para nós que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Olha, esforços que a gente faz para dominar as nossas más tendências. Então, se eu vejo que eu estou errando em determinado ponto, né, eu tenho que me corrigir naquele ponto. Eu estou aqui justamente para isso. Né? E não é assim na aula também? A professora, eu fui mal naquela prova, o que acontece? A professora vai me dar uma outra prova para que eu possa, né, melhorar a minha nota. Então a gente fica cercado de oportunidades. Se hoje eu errei aqui, amanhã vai aparecer uma outra oportunidade semelhante àquela para que eu possa, né,
mostrar, falar assim, não, realmente agora eu não posso errar. Por quê? Porque eu já errei e agora eu não posso continuar persistindo no erro. Então, a instrução da doutrina, ela vem para nós dessa maneira, mostrando para nós que a gente não pode ficar errando. Tem até uma mensagem que diz assim, erro só o primeiro. O outro erro, que é igual, já é opção. Não é erro. Eu já gostei e estou fazendo de novo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então a doutrina vai trazendo isso para nós. Vai mostrando, né, essa sequência de leis que estão aqui para poder nos auxiliar a gente, né, despertar e trabalhar as nossas imperfeições. Veja bem, outra coisa que a doutrina coloca para nós, como eu disse, né, a imortalidade da alma, nós somos espíritos imortais, que temos uma só vida e muitas etapas reencarnatórias. Ele coloca para nós uma coisa que chama-se individualidade do espírito. Individualidade do espírito. Nós somos seres individuais. Onde? Aí você fala, mas o que tem isso de especial? Bom, quando Kardec colocou essa colocação para nós, lá na época existia uma doutrina chamada panteísmo. O que é o panteísmo? Panteísmo é uma doutrina que você sai de um todo, encarna, vive a tua experiência aqui, e depois você desencarna e volta para aquele todo. É como uma gota d'água no oceano. Você veio aqui, qual a razão de você ser uma pessoa que pratique o bem, que seja boa, que trabalhe renúncias, que busque melhorar? Nenhum. Por quê? Porque a hora que você voltar para lá, você perdeu toda a tua individualidade. Você se mistura com aquele todo. E veja bem, a doutrina, quando coloca na individualidade, está mostrando que eu sou responsável por mim, você é responsável por você, cada um de nós mantemos as nossas características. A gente vai construindo através das etapas reencarnatórias aquilo que nós somos hoje. E veja bem, a doutrina também fala para nós que nós não retrogradamos. Nosso espírito ele fica parado num patamar de desenvolvimento, ou ele avança um pouquinho, ou avança um pouquinho, tá? Kardec fala para nós que numa etapa encarnatória, às vezes a nossa evolução ela é extremamente pequena, é quase imperceptível. Isso está lá no capítulo 25, né? Buscais e achareis lá. E a gente vai encontrar no item 2, ele vai falar isso para nós lá. Tá? Então, a nossa evolução é muito pequena, mas a gente não dá passo para trás. Ou eu fico parado aqui, ou eu avanço um pouquinho. Tá? Então, se eu não dou passo para trás, eu fico parado aqui, ou avanço um pouquinho, né? Hoje, a experiência que nós estamos vivendo hoje é a melhor de todas as experiências nossas. Nós somos aquilo de melhor que nós já fomos. Nós nunca fomos tão bom como agora nós somos. Nunca. Você vai falar para você assim, nossa, mas só isso? É só isso que eu sou? Só isso. Só isso, porque nós estamos despertando para as coisas espirituais. Nós estamos despertando. Essa individualidade ela é muito importante. Né? É por essa individualidade que quando um espírito comunica, você fica sabendo como ele é. Né? Você percebe pela linguagem dele, pela maneira como ele se comporta, por aquilo que ele traz, né? Se ele é um bom espírito, se ele é um espírito imperfeito, se ele está perseguindo alguém, se ele quer o mal do outro. Ele é aquela personalidade, ele é ele. Quando ele desencarna, se ele era um homem bom aqui, ele vai para o mundo espiritual e lá ele vai ser esse homem bom que ele era aqui. Mas se ele era uma pessoa que não era boa aqui, ele vai continuar do mesmo jeitinho lá. Ele perseguia as pessoas, ele vai continuar perseguindo, né? Até que ele consiga encontrar, né? Se encontrar, despertar lá no mundo espiritual para poder fazer a sua jornada diferente. Então veja bem, esses pontos que são colocados para nós são importantes.
em relação à doutrina, a gente saber isso. Né? E outra coisa, existe a comunicação desse mundo espiritual com esse mundo material. Bom, essa comunicação desse mundo espiritual com esse mundo material, ele é uma coisa extremamente constante. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta todo mundo conhece. Eles influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. De ordinário são eles que nos conduzem. Tá? Então veja bem, existe todo um mundo espiritual que nos envolve. Vamos lá. Vamos recapitular algumas coisinhas. Falei para vocês aquela hora que nós vivemos num mundo de provas e expiações, que é um mundo de segunda categoria. Falei que nós somos espíritos imperfeitos. Na questão 101 da escala espírita está lá as características dos espíritos imperfeitos. A característica do espírito imperfeito é o seguinte: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. E tem uma coisa que a gente às vezes não percebe quando a gente está lendo. Kardec diz que os espíritos imperfeitos, eles não compreendem Deus. Eles têm a intuição de Deus, somente. E é isso. E agora, se a gente for lá na Gênese de Kardec, no capítulo 2, que fala só sobre Deus, lá Kardec vai explicar, lá no item 31, na visão de Deus, 32, 33, ele vai falar para nós que são as nossas imperfeições. Ele faz uma analogia e ele conclui dizendo que as nossas imperfeições é que não deixam a gente compreender Deus. Então, quanto mais eu sou atrasado, quanto mais eu tenho ideias pequenas, quanto mais ainda eu estou no começo das minhas experiências, né, a minha visão, né, de Deus ela é extremamente pequena, né, pelas minhas imperfeições que eu trago. Tanto que a gente olha para o nosso mundo, o quanto tem da concepção de Deus. Tem gente que ainda acha que Deus castiga, né? Que Deus pune, que Deus está colocando um peso nas nossas costas aí, está nos colocando doença, tem isso, tem aquilo, tem um monte de gente que acredita nisso. E quando isso daí não é verdade de maneira nenhuma. Tudo aquilo que nós estamos vivendo é consequência daquilo que nós mesmos colocamos para nós. Então veja bem, como que esse mundo que nós vivemos é? É um mundo de espíritos imperfeitos, encarnados. E quem são os desencarnados? Os desencarnados eram os espíritos imperfeitos que estavam encarnados e foi para lá. É uma troca, não é uma troca? Então, o que acontece? Aqueles que nos influenciam, eles nos influenciam. Por que eles nos influenciam? Como que eles nos influenciam? Eles nos influenciam justamente pelas nossas falhas morais. Eles se associam a nós, né, como parceiros na nossa vida. A gente de vez em quando chama de obsessor, mas não é bem obsessor não, né? A gente fica abrindo a janela, a porta e fica chamando pelas nossas condutas, pela nossa atitude, pela nossa maneira de ser, né? E eles entram mesmo. Eles vêm mesmo, então eles fazem parte da nossa vida. Então veja bem, eu tenho um fluxo incessante de espíritos que agem na minha vida. Isso a doutrina nos fala. Quem de nós percebe isso no dia a dia? Quando acontece algum contratempo, fica irritado. A gente sabe que é imperfeito. Mas veja bem, as nossas imperfeições, elas podem ser muito acentuadas. Elas podem ser muito, né, ampliadas. Os espíritos vêm e colocam como se fosse uma lente de aumento em determinadas coisas. Às vezes a pessoa falou alguma coisa para você, né, não com uma determinada intenção, né, mas você está mal influenciado, o que acontece?
Você acha que a pessoa te ofendeu, a pessoa está falando aquilo porque está querendo te perseguir e tudo mais. E o que que acontece? Se a gente for deixar isso correr, o que que acontece? A gente acaba brigando, a gente acaba discutindo, a gente fica dentro da nossa mente mesmo, maquinando coisas que não são boas, e os espíritos atrasados estão ali, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente não percebe. Mesmo sendo espíritas, a gente parece que passa o dia inteiro não percebendo que os espíritos influenciam na nossa vida, que eles agem na nossa vida, né, que eles, né, vão direcionando aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos perceber isso no nosso dia a dia. Isso é muito importante. Desculpa. É muito importante para nós, porque se a doutrina nos mostra isso, a gente tem que procurar entender isso como uma realidade. Esse fluxo de espíritos que age na nossa vida, a gente precisa aprender a ter um contato melhor com os bons espíritos. Todo mundo sabe também, é da doutrina também, que é nos colocado, que nós temos o anjo guardião. Todos nós. Quem é esse anjo guardião? Ele é um espírito superior. Ele é um espírito superior, que se você olhar na escala espírita, ele vai estar, ele já está num ponto em que não existe a predominância da matéria sobre o espírito. E eles compreendem Deus. São espíritos que nos impulsionam para o bem, nos orientam para o bem, querem o nosso bem. E a gente escuta eles. Lembra daquela figurinha que o pessoal desenha, que tem um anjinho de um lado falando com você, e do outro lado tem um diabinho falando com você? Quem no dia a dia eu estou escutando? A boa influência ou a má influência? Eu estou tendo percepção para isso? Eu preciso olhar, porque são elementos que a doutrina dá para nós, para que a gente possa perceber. E a gente às vezes entra em cada esparrela aí de coisas que não deveria entrar mais, não. Quantas pessoas, né, quantas vezes nós ficamos ofendidos com alguém que fala alguma coisa com nós? E o que que a gente aprendeu que a gente tem que fazer? A pessoa nos ofendeu, a gente tinha que fazer como Cristo pediu, ore por ela, né? Porque quando eu vou orar por uma pessoa, eu quebro aquele círculo. Eu não entro naquele círculo, aquele círculo não permanece comigo. Mas se eu não fizer isso, o que que acontece? Aquele círculo permanece comigo. Né? Veja bem, o apóstolo Paulo fala assim para nós: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Bom, né? Irai-vos, porque na hora que você recebe a carga da ação da pessoa que te produziu um mal, a gente sente. A gente sente, a gente ainda sente. Mas vem cá, isso não pode ficar com a gente. Não pode ficar com a gente. Por quê? Veja bem, quando a gente dorme, a doutrina nos fala que acontece o quê? Quem é que dorme? O espírito dorme? Não. O corpo dorme. E o espírito? Né? Ele se emancipa, ele sai. Aí é o seguinte, se eu ficar ofendido, ficar irado, o que que vai acontecer durante a noite? Para onde que eu vou? Eu vou junto das companhias daqueles que querem que eu continue nervoso. Que eu continue, né, mantendo aquele tipo de desequilíbrio. E o que que vai acontecer? No outro dia, eu vou acordar de que jeito? Bem ou mais mal? Mais mal. O meu dia vai ser mais ruim. Por quê? Porque eu não aprendi a fazer aquilo que São Luís fala para nós. Na questão 919, né? No Conhece-te a ti mesmo, ele fala para nós assim, olha, a gente precisa aprender a se conhecer. E para que eu possa dormir, eu tinha que fazer um exame do meu dia. Olha, eu ofendi com o que ele me falou, mas olha, se eu for dormir com isso agora, eu vou acordar muito mal, porque eu vou ficar envolvido por espírito atrasado, e não por bons espíritos. Então, faria uma prece
né? Para o seu anjo guardião te ajudar a você conseguir drenar aqueles fluidos deletérios, aquela energia ruim que está ali, né? Faria uma prece para o anjo guardião de outra pessoa, para a pessoa, né? Para que você, né, pudesse deitar, dormir dentro de uma condição. Pegue o livro, faça uma leitura de uma página do Evangelho. O que aconteceu? Mudou totalmente o quadro, a doutrina nos ensinando. Totalmente mudado o quadro. Você vai deitar, vai dormir, quem é que vai te assistir? A tua boa vontade, a tua boa intenção vai atrair a ação dos bons espíritos do teu lado. Mesmo que maus espíritos queiram te assediar, eles não vão conseguir. Porque ali você fez o quê? Você fez uma reflexão em torno daquilo que você viveu. Então você consegue o respaldo da espiritualidade, do teu anjo guardião, de todos aqueles espíritos bons que nos cercam. Vê? São elementos que a doutrina traz para nós, para que a gente possa compreender o quanto que essa doutrina nos auxilia, nos consola, nos alivia, nos ajuda no nosso dia a dia a entender aquilo que a gente vive. Então veja bem, fora isso que é colocado para nós, né, toda vez que eu me encontrar dentro de um quadro de umas provações maiores ou de algum resgate maior, de dores, de sofrimentos, né, onde eu não estou conseguindo visualizar uma saída para aquilo, a gente tem que sentar e refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Nunca, né, achar que nós estamos sendo castigados, nunca. A gente tem que procurar sempre buscar, né, o entendimento daquilo que eu estou vivendo. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala para nós de bem-aventurados os aflitos. Lá nesses bem-aventurados aflitos, Kardec ele coloca causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então veja bem, o que eu estou vivendo hoje? Eu faço uma reflexão como Santo Agostinho pediu para mim fazer. Eu consigo enxergar o problema que eu estou vivendo hoje, o resultado desse problema que eu estou vivendo hoje, é produto dessa experiência minha nessa encarnação? Foi coisas que eu fiz ali errada e que redundou nessa dificuldade que eu estou passando, nesses enfrentamentos que eu estou tendo? Veja bem, ó, a gente tem que ser extremamente honesto. Porque a gente, né, gosta de terceirizar as coisas. A gente gosta de falar, não, eu estou passando por isso, mas a culpa não é só minha. O fulano, o Bertano, a fulana, a Bertana, foi que me induziram. Mas peraí, quem quis fui eu. Quem aceitou fui eu. Quem deixou a pessoa entrar na minha vida fui eu. Foi eu que deixei. Eu podia ter dito não, mas eu disse sim. Então é o seguinte, eu sou responsável. É muito mais fácil quando eu começo a colocar para mim a responsabilidade. Eu começo a enxergar as coisas e enxergar que a responsabilidade é minha e não eu terceirizar, porque eu não tenho como consertar o terceiro, mas eu tenho como me consertar. Eu tenho como trabalhar aquilo que eu estou vivendo. Passei uma dificuldade, um enfrentamento aí, uma dor, estou vivendo um estado de doença, é produto daquilo que eu fiz nessa etapa ou não? Se não é, peraí. A doutrina fala para nós que nós viemos aqui para resgatar determinadas coisas. Esse resgate é produto de outra semeadura que eu fiz numa vida anterior e que eu estou pagando devagarzinho nessa vida. Eu preciso sempre entender isso, que Deus é misericordioso, né? Então vem, a gente vai pagando a conta-gotas aqui as coisas, né? Para que a gente possa mudar o quadro nosso. Então, de maneira alguma, a gente pode se desesperar diante das situações que a gente está vivendo, de maneira alguma. Porque a doutrina vem explicando para nós tudo, tudo, tudo. Quando você olha para o mundo, você vê as diferenças, você vê as dores, você vê os sofrimentos que tem por aí.
pessoas nascendo, né, enfermas, já crianças nascendo deficientes, pessoas nascendo em situações de rua, filhos de pessoas que estão envolvidos com droga, né, crianças que nascem até, né, com a falta da droga ali, com a abstinência da droga. Estava vendo um vídeo esses dias de crianças, de mãe que estava extremamente contaminada pela droga. A criança tinha abstinência da droga, que quando estava ligada tinha esse vínculo. Veja, e outras pessoas nascem saudáveis, né? Pessoas que nascem em berço de ouro, como se diz, na abastança, e outras pessoas nascem na miséria, numa dificuldade tremenda. Alguns nascem num lar onde os pais são extremamente carinhosos, outros nascem num lar onde os pais são brutos. Então, olha, para tudo isso daí, você fala assim, mas onde que está Deus que não vê isso? Deus está vendo tudo isso. Deus que nos criou, Ele viu tudo isso. Todos nós temos liberdade. Quando você escreve aqui na lousa, olha, Deus é soberanamente justo e bom, a única coisa que vai mostrar para nós todas essas diferenças é a reencarnação. Todas. Todas essas dores, todo esse sofrimento, todas essas diferenças que nós citamos aqui, a hora que você coloca a reencarnação, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, essa individualidade da alma, essas responsabilidades que são nossas, a gente vê ela no nosso dia a dia. A gente vê do nosso lado a misericórdia de Deus, dando oportunidade, mas o homem tendo que construir a sua salvação, construir o seu caminho de equilíbrio, construir a sua vida. Dá para entender isso? É simples isso daqui, tudo que eu falei para vocês. É a parte mais básica que tem, os conceitos mais básicos da doutrina. Mas a gente às vezes não costuma escutá-los assim, juntos. Quando a gente vai juntando eles, a gente vai vendo que, né, ele dá uma harmonia, ele dá uma lei, aonde, né, Deus, né, vai direcionando a nossa evolução. Né, a gente vem simples e ignorante, né, a gente tem o esquecimento do passado em cada etapa encarnatória, que também faz parte desses princípios básicos, mas esse esquecimento do passado ele é uma bênção. Porque como é que a gente consegue conviver com uma pessoa que realmente nos feriu de uma maneira profunda, sem conhecimento? É difícil. Então a gente volta junto, com diversas dificuldades, para que a gente possa equilibrar o conjunto das coisas. Mas não é só isso. Com essa individualidade que nós falamos, pegando essa questão do esquecimento do passado, junto essa questão do esquecimento do passado, existe, né, lá na questão 218, 219A do Livro dos Espíritos, que fala das ideias inatas. As ideias inatas são as nossas características, aquela bagagem que eu tenho de virtudes e de vícios, aquele homem que eu sou, são as minhas características, o meu caráter. Quantas pessoas que você vê, né, que nascem em situação difícil e ele não se vende, ele não se deixa corromper. E outros que nascem em situação de abastança e ao menor sinal ele se corrompe. Por quê? É o caráter dele, é aquilo que ele construiu para ele. Então ele vive a experiência necessária dele. Então essas ideias inatas são essas características. E essas ideias inatas, é elas que nos conduzem no nosso dia a dia. Porque, veja bem, elas que vão aflorando nas nossas relações. Aquilo que eu tenho dentro de mim, quando eu ajo, eu vou agir, a minha ação de agir, o meu agir, muitas vezes, ele pode ser mascarado pelo interesse pessoal. Mas o meu reagir nunca. O meu reagir mostra as características que eu tenho. Eu posso estar ali parecendo, né,
um torrãozinho ali, né? Encoberto, com fogo, mas ninguém está vendo. Uma brasinha coberta. Né? Então, tá ali. A hora que sai aquilo que está encobrindo, mostra quem eu sou. É quando alguém me contraria, pisa no meu calo, né? Diz coisas que eu não gostei. Aí eu respondo de supetão. Aquele sou eu. Então, as ideias inatas que nós trazemos, elas são isso. Essa é a reação nossa, é as características que eu tenho. E quando eu me vejo assim, é o momento da gente refletir e procurar corrigir quem eu sou. Quando eu percebo quem eu sou, é o momento de eu parar, raciocinar e falar, olha, eu preciso trabalhar esse lado. Preciso trabalhar esse outro lado. E fala a doutrina para nós, na questão 218a, vai falar para nós que nós reencarnamos, nós começamos a nossa jornada reencarnatória no ponto em que a gente parou a outra. Parei a outra aqui, eu começo daqui para lá. Lembra quando eu falei para vocês da criança na escola, do primeiro ano? Quando vai para o segundo ano, o que acontece? Ele perdeu? Não, ele não perdeu, ele pega daqui para lá. Aquilo que ele sabe, ele continua. É assim as ideias inatas na nossa vida. Então nós vamos aprendendo, vamos descobrindo, através do ensinamento que a doutrina traz, a conhecer a nós. E quando a gente vai fazendo isso, a doutrina vai consolando a gente, vai nos moldando a nos tornarmos pessoas melhores, mais equilibradas, mais sensatas, pessoas que têm, né, esse amor que a gente um dia vai construir ele realmente dentro do nosso coração. Acho que já deu a hora. Estou tentando enxergar, mas não estou vendo. Mas era isso. Alguma pergunta? Não? Deu para entender? Tem certeza? Quando a gente diz que deu para entender e tem certeza, se a gente não, no nosso dia a dia, continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, a gente não entendeu. E a gente é mais responsável agora. Porque a gente colocou o que a gente sabe, que a gente aprendeu, né? Mas se eu não utilizar no meu dia a dia, não serve para nada. Eu tenho que pegar aquilo que eu estou vendo, ouvindo aqui e colocar na minha vida. Aí sim, aí tem valor. Aí a doutrina está fazendo vida em mim. Porque vocês podem crer, como nós vamos chegar a um estado de perfeição um dia, a gente um dia vai poder dizer como Paulo disse para nós, lá em Gálatas 2:20. Vivo, não mais eu, o Cristo vive em mim. Um dia a gente chega lá. Muita paz de Jesus a todos.